Olá, meus queridos. A graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Que bom estarmos aqui mais uma vez reunidos para ler a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, aquela que transforma a vida de qualquer pessoa que se dedica ao conhecimento, que se dedica a crescer como pessoa, crescer como cristão, a seguir os passos, os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré, Yahshua HaMashiach. E estamos aqui mais uma vez reunidos para darmos então procedimento à nossa leitura diária da palavra de Deus no livro de Lucas. Você que tem uma Bíblia, abra a sua Bíblia aí. Onde você estiver, no trabalho, em casa, na faculdade, na rua, na padaria, no fila do banco, no ônibus. Coloque Deus em primeiro lugar em sua vida e todas as outras coisas que você precisar, Deus abençoará. As portas se abrirão sobre você. Não duvide, dá certo para milhões de milhares de milhões de pessoas, porque não daria certo para você, não é mesmo? Nós temos um grupo de intercessão todos os dias, ora à meia-noite. Então, se você tem algum pedido de oração, encaminhe para nós com o seu nome completo e pedido específico de oração, que nós estaremos orando por você. Vou abaixar um pouquinho o volume aqui da música. Eu não estava escutando, imagino que também não estivesse ajudando muito para vocês. Hoje está friozinho, né? Ventando bastante. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Vamos lá então? Abriu sua Bíblia? Abra lá em Lucas capítulo 7 e daremos início à nossa leitura diária da palavra de Deus. Oremos. De amor, de graça e misericórdia, traga sobre nós interpretação da leitura. Que essas palavras aqui escritas, traduzidas para nós em nosso idioma, sejam escritas em nosso coração e traduzidas espiritualmente através do Espírito Santo do Senhor, trazendo não só o Logos, a palavra escrita, mas o Rema, a palavra revelada, ao qual muda qualquer ser humano, e que essa palavra possa nos mudar e nos direcionar para o caminho da bênção, do amor, da paz e da misericórdia, a cumprir os sonhos, os projetos, os propósitos do Senhor em nossa vida e através de nossa vida, na vida de nossos familiares, amigos e todos os outros que estão próximos a nós. Em o nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yahshua HaMashiach, eu oro aqui neste momento, declarando a bênção de Deus sobre essa leitura e sobre todas as pessoas que acompanham conosco em todas as redes sociais, pelo Instagram, pelo canal do YouTube e pelo Facebook, e todas as outras meios de comunicações que nós temos, LinkedIn, Reddit e todos os outros mais, Twitter e todos os outros. Que Deus abençoe a cada um de nós poderosamente. Amém e amém. Então vamos lá? Hoje estava passeando na fazenda, não tinha barulho de caminhão passando, né? Mas vamos improvisando aqui. Tava tão bom, gente. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas ao povo, foi para a cidade de Cafarnaum. Havia ali um oficial romano que tinha empregado a quem estimava muito. O empregado estava gravemente doente, quase morto. Quando o oficial ouviu falar de Jesus, enviou alguns líderes judeus para pedirem que ele viesse curar o seu empregado.
Eles foram falar com Jesus e lhe pediram com insistência: este homem merece de fato a sua ajuda, pois estima um do nosso povo e construiu uma sinagoga para nós. Então Jesus foi falar com ele. Foi com eles, porém, quando já estava perto da casa, o oficial romano mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não se incomode, pois eu não mereço que entre em minha casa. E acho também que não mereço a honra de falar pessoalmente com o Senhor. Dê somente uma ordem ao meu empregado e ficará bom. Incrível, né, gente? Incrível. Eu acho linda essa passagem. Eu também estou debaixo de autoridade de oficiais superiores. Tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Digo para um, vá lá, e ele vai. Digo para o outro, vem cá, e ele vem. E digo também para o meu empregado, faça isso, e ele faz. Jesus também ficou muito admirado quando ouviu isso. Então virou-se e disse para a multidão que o seguia: eu afirmo a vocês que nunca vi tanta fé, nem mesmo entre o povo de Israel. Aí os amigos do oficial voltaram para a casa dele e encontraram o empregado curado. Uma palavra de Deus para a vida da pessoa, e a pessoa foi curada. E eu declaro uma palavra de Deus sobre a sua vida, que Ele restitua a sua saúde, restitua o seu casamento. Não desista do seu casamento. Não desista. O mundo, as coisas do mundo, as adversidades vão tentar fazer você desistir do seu casamento. Mas o seu casamento é um plano e um propósito de Deus. E o que Deus une, o homem não separa. Não desista do seu casamento. Pouco tempo depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Os seus discípulos e uma grande multidão foram com ele. Quando ele estava chegando perto do portão da cidade, estava saindo um enterro. O defunto era filho único de uma viúva. Muita gente da cidade ia com ela. Quando o Senhor a viu, ficou com muita pena dela e disse: não chore. Então ele chegou mais perto e tocou no caixão. E os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: moço, eu ordeno a você, levante-se. O moço sentou-se no caixão e começou a falar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficavam com muito medo e louvavam a Deus, dizendo: que grande profeta apareceu entre nós. Deus veio salvar o seu povo. Essas notícias a respeito de Jesus se espalharam por todo o país, pelas regiões vizinhas. Os discípulos de João Batista contaram tudo isso a ele. Aí João chamou 2 deles e os enviou ao Senhor Jesus para perguntarem: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Então eles foram até o lugar onde Jesus estava e disseram: João Batista nos mandou perguntar o seguinte: o Senhor é aquele que ia chegar ou devemos esperar outro? Naquele momento, Jesus curou muitas pessoas das suas doenças e dos seus sofrimentos, expulsou espíritos maus e também curou muitos cegos. Depois respondeu aos discípulos de João: voltem e contem a João o que vocês viram e ouviram. Digam a ele que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem o Evangelho. E felizes são as pessoas que não duvidam dele. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo o seguinte a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço sacudido pelo vento? O que foram ver? Um homem bem vestido? Ora, os que vestem bem e vivem no luxo moram nos palácios. Então me diga, o que vocês foram ver? Um profeta? Sim, eu afirmo a vocês que viram muito mais do que um profeta. Porque João é aquele a respeito de quem as Escrituras Sagradas dizem: aqui está o meu mensageiro, disse Deus.
eu enviarei adiante de vocês para preparar o seu caminho. E digo a vocês que de todos os homens que já nasceram, João é o maior. Porém, quem é o menor no reino de Deus é o maior. É maior do que ele. Os cobradores de impostos de todo o povo ouviram isso. Eles eram aqueles que haviam recebido as ordens justas de Deus e tinham sido batizados por João. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados por João, e assim rejeitaram o plano de Deus para eles. Jesus terminou dizendo: mas com que posso comparar as pessoas de hoje? Com quem elas são parecidas? Elas são como crianças sentadas na praça, um grupo grita para o outro. Nós tocamos músicas de casamento, mas vocês não dançaram. Cantamos músicas de sepultamento, mas vocês não choraram. João Batista jejua e não bebe vinho. Vocês dizem: ele está dominado por demônio. O Filho do Homem come e bebe, e vocês dizem: vejam, este homem é comilão e beberrão, o amigo dos cobradores de impostos e das outras pessoas de má fama. Mas aquele que aceita a sabedoria de Deus mostra que ela é verdadeira. Aqui nós vemos uma coisa interessante que eu quero ressaltar. Se você faz algo, as pessoas falam. Se você não faz, as pessoas falam. Se você adquire algo, as pessoas falam. Se você não tem, as pessoas falam. A mudança não está em volta de você, mas a mudança ela ocorre de dentro para fora. Rios de águas vivas transbordarão da sua vida, na vida das pessoas. Tem muitas pessoas que querem ajudar todo mundo e dentro existe fontes amargas. Como pode alguém que tem fontes amargas dentro do seu coração liberar águas doces para a vida das outras pessoas? É preciso primeiro Deus tocar no seu coração, transformar, mudar, quebrar, se preciso for, para que essas fontes amargas se transformem em doces e você possa abençoar a vida de outras pessoas. Um fariseu convidou Jesus: seja bem-vinda, Thaís Nery. Já estamos distantes aí, ó. Oh, gente, que saudade. Minha irmã querida, coach, já internacional, porque atende internacionalmente, então é internacional também, em todo o território nacional. Você que precisa de uma coach de excelência, pode estar procurando ela. Coloque o seu telefone de contato aí, Thaís, para que as pessoas possam procurar você. Um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele, sentou-se para comer. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com seus próprios cabelos. Ela beijou os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando os fariseus viram isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia que esta mulher está tocando nele é da vida pecaminosa. Jesus então disse aos fariseus: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50 moedas. Mas nenhum dos dois podia pagar ao homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. Qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que aquele que foi perdoado mais, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés, porém
porém ela os lavou com as suas lágrimas e enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei, ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça, porém ela derramou perfume nos meus pés. Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E eu digo para você agora: confesse os seus pecados, arrependa, e eu declaro sobre a sua vida que os seus pecados estão perdoados. Versículo 49. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até os pecados são perdoados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você, vai em paz. Capítulo 8. Algum tempo depois, Jesus saiu e viajou por uma cidade e povoados, e anunciando as boas notícias do reino de Deus. Os 12 discípulos foram com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos maus e curados de doenças. Eram Maria, chamada Madalena, de quem tinham sido expulsos os demônios. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo de Herodes, Susana e muitas outras mulheres que com seus próprios recursos ajudavam Jesus e aos seus discípulos. Olha que engraçado, ó. Joana, mulher de Cusa, que era alto funcionário do governo, rica, Susana e muitas outras mulheres, Susana e muitas outras mulheres com seus próprios recursos ajudavam Jesus e os discípulos. Você já tinha visto isso aqui? O ministério de Jesus era apoiado pelo dinheiro das mulheres, ó. Tá aqui na Bíblia. Eu não tinha reparado nisso. Uma grande multidão. Eu estou falando isso porque as pessoas têm em sua cabeça que o dinheiro está na mão dos homens, que só o homem tem dinheiro, mas não é verdade. Muito pelo contrário, eu acho as mulheres muito mais capacitadas para a administração financeira. Eu particularmente vejo isso. Mulher parece ter uma facilidade maior em administrar as coisas, até mesmo o seu lar. Mulher trabalha fora, chega em casa, cuida de filho, faz comida. Não que o homem não deva fazer, eu acho que tem que um ajudar o outro, mas homem faz isso com muita extrema dificuldade. Mulher já não é com essa tanta dificuldade. Uma grande multidão vinda de várias cidades veio ver Jesus. Quando todos estavam reunidos, ele contou esta parábola. Certo homem saiu para semear, e quando estava espalhando as sementes, alguns caíram na beira do caminho, onde foram pisadas pelas pessoas e comidas pelos passarinhos. Outras sementes caíram no lugar onde havia muitas pedras. E quando começaram a brotar, as plantas secaram porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos e cresceram junto com as plantas e as sufocaram. Mas algumas sementes caíram na terra boa. As plantas cresceram e produziram 100 grãos para cada semente. Jesus terminou dizendo: quem quiser ouvir, que ouça. Os discípulos de Jesus perguntaram o que ele queria dizer com esta parábola. E Jesus respondeu: a vocês Deus mostra os segredos do reino de Deus, do seu reino. Mas aos outros tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam. O que essa parábola quer dizer é o seguinte: a semente é a mensagem de Deus. Olha só, a mensagem de Deus está sendo plantada na sua vida. As sementes que caíram na beira do caminho são as pessoas que ouvem a mensagem, porém o diabo chega e tira a mensagem do coração delas, para que não creiam e não sejam salvas. As sementes que caíram onde havia muitas pedras são as pessoas que ouvem
a mensagem recebem com muita alegria. Elas não têm raízes e por isso creem somente por algum tempo. E quando chega a tentação, abandonam tudo. As sementes que caíram no meio dos espinhos são as pedras que ouvem a mensagem, porém as preocupações, as riquezas, os prazeres dessa vida aumentam e sufocam a pessoa. Por isso, os frutos que ela produzem nunca amadurecem. E as sementes que caíam na terra boa são aquelas pessoas que ouvem, guardam a mensagem no seu coração, bom e obediente, porque são fiéis, produzem frutos. Você é essa pessoa? Se você não é, decida-se hoje. Faça um voto com Deus. Diga para o Senhor: eu serei essa terra ao qual a semente vai cair e eu vou produzir frutos a 30, 60, 100 por um. Decida se você vai ver a sua vida sendo transformada pela palavra de Deus, por Deus. Experimente. As coisas de Deus são boas, agradáveis e perfeitas. Como diz Romanos 12:2. É incrível, hein? Jesus continuou: ninguém acende uma lamparina e depois a coloca debaixo de um cesto ou de uma cama. Pelo contrário, a lamparina é colocada no lugar próprio para que todos os que entrem vejam a luz, pois tudo que está escondido será descoberto, e tudo que está em segredo será conhecido e revelado. Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, mas quem não tem, até o que pensa que tem será tirado. Ixi, isso é importante, hein? Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem. Alguém tá me ligando, mas agora não dá para atender, hein? Portanto, tomem cuidado e vejam como vocês ouvem, porque quem tem receberá mais, quem não tem, até o que pensa que tem será tirado deles. A mãe e os irmãos de Jesus vieram até o lugar onde ele estava, mas por causa da multidão não conseguiram chegar perto dele. Então alguém disse a Jesus: a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com o Senhor. Mas Jesus disse a todos: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e a praticam. Certo dia Jesus subiu no barco com os seus discípulos e disse: vamos para o outro lado do lago. Então eles partiram. Enquanto estava atravessando o lago, Jesus dormiu. Um vento muito forte começou a soprar sobre o lago, e o barco foi ficando cheio de água, de modo que todos estavam em perigo. Aí os discípulos chegaram perto de Jesus e o acordaram, dizendo: mestre, mestre, nós vamos morrer. Jesus se levantou e deu uma ordem ao vento e à tempestade. Eles pararam e tudo ficou calmo. Então ele disse aos discípulos: por acaso vocês não têm fé? Mas eles estavam admirados e com medo e diziam uns aos outros: que homem é este? Ele manda até o vento e nas ondas e elas obedecem. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, do lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, um homem daquela cidade foi encontrar-se com ele. Este homem estava dominado por demônios. Fazia muito tempo que ele andava sem roupas e não morava numa casa, mas vivia nos túmulos do cemitério. Quando viu Jesus, o homem deu um grito, caiu no chão diante dele e disse bem alto: Jesus, filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Por favor, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado o espírito mau sair dele. Este espírito o havia agarrado muitas vezes. As pessoas chegaram até a amarrar os pés e as mãos do homem com correntes de ferro, mas ele as quebrava e os demônios a levava para o deserto.
força excomunal, né? 30. Jesus perguntou a ele: como é que você se chama? O meu nome é Multidão, ele respondeu. E ele disse isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Aí os demônios começaram a pedir com insistência a Jesus. Olha só que interessante. Os demônios pedindo, suplicando a Jesus que não mandasse para o abismo. Muitos porcos estavam comendo no morro ali perto. Os demônios pediram com insistência a Jesus que os deixasse entrar nos porcos. E ele deixou. Então eles saíram do homem e entraram nos porcos, que se atiraram morro abaixo para dentro do lago e se afogaram. Quando os homens que estavam tomando conta dos porcos viram o que havia acontecido, fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos seus arredores. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram um homem a quem havia sido saído os demônios e ficaram assustados porque ele estava sentado aos pés de Jesus, vestido e no seu perfeito juízo. Os que haviam visto tudo contaram ao povo como o homem tinha sido curado. Aí toda a gente da região de Gerasa ficou com muito medo, pediu que Jesus saísse da terra deles. Então Jesus subiu no barco e foi embora. E o homem de quem os demônios tinham saído implorou a Jesus: me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o que Deus fez por você. Então o homem foi para a cidade contando o que Jesus tinha feito. E esse rapaz aqui foi um dos maiores pregadores e responsáveis pelo cristianismo nessas redondezas aqui até as atualidades de hoje. Quando Jesus voltou para o lado oeste do lago, a multidão o recebeu com alegria, pois todos os tinham ficado ali à espera dele. Então chegou um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar. Ele se jogou aos pés de Jesus e pediu com insistência que fosse até sua casa, porque a sua filha única de 12 anos estava morrendo. Enquanto Jesus ia caminhando, a multidão o apertava de todos os lados. Nisso chegou uma mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia. Ela havia gastado com os médicos tudo o que tinha, mas ninguém havia conseguido curá-la. Ela foi atrás de Jesus e tocou na barra da capa dele, e logo o sangue dela parou de escorrer. E Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Todos negaram. Então Pedro disse: mestre, todo o povo está rodeando o Senhor e o está apertando. Evidentemente, né? Uma multidão, 500 pessoas, de certo, estavam tocando nele. Mas Jesus disse: alguém me tocou, pois eu senti que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não podia ficar mais escondida, veio tremendo e se atirou aos pés de Jesus. E diante de todos contou a Jesus porque tinha tocado nele e como havia sido curada na mesma hora. Aí Jesus disse: minha filha, você sarou porque teve fé. Vá em paz. Fé, gente. Toda hora fala sobre isso. Fé. Fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. E se você não agrada a Deus, por que você acha que é merecedor de Deus te agradar? Jesus ainda estava falando quando chegou à casa de Jairo um empregado que disse: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé, e ela ficará boa. Quando Jesus chegou à casa de Jairo, deixou que Pedro, João e Tiago entrassem com ele, além do pai e da mãe da menina e mais ninguém. Todos que estavam ali choravam, se lamentavam por causa da menina. Então Jesus disse: não chorem, a menina não morreu, ela está dormindo. Aí começaram a caçoar dele, porque sabiam que ela estava morta. Mas Jesus foi, pegou pela mão e disse bem alto: menina, levante-se. Ela tornou a viver e se levantou imediatamente. Aí Jesus mandou que dessem comida a ela. Seus pais ficavam muito admirados, mas Jesus mandou que não contassem a ninguém o que havia acontecido. Capítulo 9.
Jesus chamou os 12 discípulos e lhe deu poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar as doenças. E essa autoridade é passada de geração a geração. E você que fez uma oração de entrega, e se você não fez, se você quiser, hoje nós vamos fazer uma oração de entrega. Essa autoridade está sobre a sua vida também. Então os enviou para anunciar o reino de Deus e curarem os doentes. E ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos, até irem embora daquele lugar. Mas se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade, e na sua saída sacudam pó das sandálias como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho, curando o doente de todas as partes. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar, pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que os antigos profetas haviam ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João Batista. Quem será então este homem de quem eu ouço falar coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e encontraram Jesus, tudo o que haviam sido feito. Então ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo e por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande esta gente embora. Eles podem ir ao povoado, os sítios que ficam perto dali, e encontrarem o que comer e onde ficar, pois este lugar é deserto. Mas Jesus respondeu: deem vocês mesmo comida a eles. Os discípulos disseram então: só temos 5 pães e 2 peixes. O Senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Tinha muito dinheiro, hein? Você comprar comida para 5.000 pessoas, você tem que ter a bala. Não tem? Olha, eu não tô entendendo não, mas tá. Não é? Comprar comida para 5.000 pessoas, você tem que ter dinheiro. Só Deus, só Jesus que não, né? E as pessoas achavam que Jesus era pobre. As pessoas achavam que Jesus não tinha recursos. Se os discípulos estão perguntando se Jesus queria comprar comida para 5.000 pessoas, porque Jesus tinha dinheiro. Tinha como comprar. Tinha como comprar. Não estava nem dinheiro. Se alguém me perguntar assim: pastor, vamos fazer um evento para 5.000 pessoas, você quer que compre comida para 5.000 pessoas? É porque alguém tem dinheiro ali naquele meio. Ué. Tem dinheiro, que senão não ia comprar. Forte, sem eu saber, tinha dinheiro. Eu não esqueço aquela bênção da oração. Versículo 14. Estavam ali mais ou menos 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupo de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram todos se sentarem. Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles. Depois partiu os pães, os peixes e os entregou aos discípulos. Partiu os pães e os peixes e entregou aos discípulos, para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Os discípulos ainda encheram 12 cestos com pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? E eles responderam: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias, e outros que o Senhor é o profeta antigo que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntou.
Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. E você? Quem você acha que Jesus é? Responda com sinceridade. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Depois disse a todos: se alguém quer ser meu seguidor, que se esqueça os seus próprios interesses, estejam prontos cada dia para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Cada dia. A salvação, o chamado, não é uma vez na sua vida. É cada dia, todos os dias, uma luta. Todos os dias uma decisão. É verdade, né, Deus? Aleluia, né, pastor? O Senhor tem razão. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim, do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha desta pessoa, quando ele vier à sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. É a volta, né, do Messias. Mais ou menos uma semana depois de ter sido dito estas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência, sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados com um brilho celestial. Eles estavam com Jesus a respeito da morte. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus, e os 2 homens estavam com ele. Quando os 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo, ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficavam com medo quando a nuvem desceu sobre eles, e da nuvem ficaram com medo. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, meu escolhido. Escutem o que ele diz. Escute. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinha visto. Um homem que estava no meio do poço começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, o meu único filho. O espírito mau o agarra. E de repente o menino dá um grito e começou a convulsões e espumar a boca. O espírito o maltratava e não soltava de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. E Jesus respondeu: Gente má e sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei que aguentá-los? Então disse ao homem: Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegado, ele teve um ataque e o demônio jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau, curou o menino e entregou-o ao pai. E todos ficaram admirados com o poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia, e ele disse aos discípulos: Não esqueça o que eu vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens.
Mas eles não entenderão isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinham sido escondidas deles para que não entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Você que é um discípulo ovelha, não tenha medo, pergunte. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e pôs ao lado. Aí disse: aquele que por ser meu seguidor receber essa criança estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é mais humilde entre vocês é o mais importante. João diz: mestre, vimos um homem que expulsava demônios pelo poder do nome do Senhor, mas nós o proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava, isso é interessante, né? Isso retrata a placa de igreja. Existe só um ministério, existe só um Deus. Que não é contra você, é a favor. Não lute contra essa pessoa. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu ir para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho eles entraram em um povoado da região da Samaria, a fim de prepararem um lugar para ele. Mas os moradores dali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram: o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu para acabar com estas pessoas? Porém Jesus, virando-se para eles, o repreenderam. Então ele e os seus discípulos foram para o outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam perdoar, sempre perdoar, esteja com o coração apto para perdoar. Quando Jesus e os discípulos iam para o caminho, um homem disse a Jesus: eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. Então Jesus disse: as raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar. Aí ele disse para o homem: venha comigo. Mas ele respondeu: Senhor, primeiro deixe eu voltar e sepulte meu pai. Jesus disse: deixe que os mortos sepultem seus mortos, mas vá e anuncie ao reino de Deus. Outro homem disse: eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá despedido da minha família. E Jesus respondeu: quem começa a arar uma terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Acabamos. Encerramos aqui mais uma leitura diária da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Lucas, capítulo 7, 8 e 9. Que o Senhor te abençoe. E como eu disse, nós estaremos fazendo uma oração aqui. E você que assistiu esse vídeo e quer entregar a sua vida nas mãos de Deus, eu te convido agora a fazer uma oração de entrega, colocando a sua vida nos caminhos do Senhor, no caminho da bênção. Então, coloque uma das suas mãos no seu coração, abaixe sua cabeça, eu vou orar e você repita comigo esta oração, dizendo assim: com seus lábios confesse a Cristo neste momento, onde quer que você esteja, e diga assim: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, te aceitando como meu único e suficiente Salvador. Perdoe todos os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Yahshua HaMashiach. Amém e amém. Que Deus te abençoe. E deixa Deus te usar. Quem planta amor, colhe milagre. Isso aqui é uma carta de amor para as pessoas. Por isso, compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, com todos os seus amigos. E você experimentará um plantio sobrenatural sobre a sua vida. Deus te abençoe. Até amanhã.
E glória a Deus.